pessoal, vamos fazer uma analogia aí, bem rápido, do texto de Aristóteles, A Política, que é o texto que está aí na plataforma, para você poder estar desenvolvendo as atividades. Então, nós temos aí o texto, né, A Política. Se as primeiras comunidades são o fato da natureza, também o é a cidade, porque ela é o fim daquelas comunidades, e a natureza de uma coisa é o seu fim. Aquilo que cada coisa se torna quando atinge o seu completo desenvolvimento. Nós chamamos de natureza daquela coisa. Quer se trate de um homem, de um cavalo ou de uma família. Além disso, a causa final é o fim de uma coisa, é o que é o melhor para ela. Ora, bastar-se a si mesma é, ao mesmo tempo, um fim e um bem por excelência. Então, nesse pedacinho aqui, o Aristóteles está retratando as 4 causas, né? Que é a causa material, formal, eficiente e final. E ele vai colocar a causa final para a gente poder estar refletindo, né? A natureza de qualquer ser existente é atingir a sua finalidade, né? O porquê do existir. E aí ele traz essa reflexão sobre a construção da comunidade, né? Que o ser humano, por natureza própria, ele tem essa tendência em constituir as comunidades, né? E, consequentemente, construir as cidades. Continuando, essas considerações tornam evidente que a cidade é uma realidade natural e que o homem é, por natureza, um animal político. E aquele que, por natureza, e não por mero acidente, não faz parte de uma cidade, é um ser degradado ou um ser superior ao homem. Então, nesse trechinho aí, ele está destacando, evidentemente, né, que o homem tem, sim, a sua natureza. Lembra que quando a gente falou sobre o que é natural e o que é cultural no ser humano? Então, o que é natural no ser humano é que todo ser humano ele faz política. O ser humano ele é um animal político, tá? E pensando na questão da política, qual que é o significado da palavra política? Na aula passada a gente viu que a política ela faz parte da cidade, né? É uma organização da cidade. Então, por natureza, o ser humano ele constitui a cidade, constitui as comunidades, e também por natureza as comunidades elas precisam de uma organização social, né? Então, o homem ele acaba se tornando um animal político. Um tal homem é, por natureza, ávido de combates, e é como uma peça isolada no jogo de damas. É evidente, assim, a razão pela qual o homem é um animal político em grau maior que as abelhas, ou todos os outros animais que vivem reunidos. Dizemos, de fato, que a natureza nada faz em vão, e o homem é o único entre todos os animais que possuem o dom da fala. Aqui, nesse trechinho, ele vai colocar o dom da fala como uma característica humana. Só o ser humano ele tem o dom da fala. Ah, professor, mas existe animal que fala também, o papagaio. Sim, o papagaio fala. Só que essa fala, ela não é a mesma que a do ser humano, tá? Quando o ser humano ele usa fala, ele usa com a finalidade de produzir conceitos sobre uma realidade vivenciada. O papagaio não, ele vai apenas emitir sons que ele ouviu e ele vai simplesmente reproduzir. Dá para você pedir, por exemplo, para um papagaio conceituar a palavra justiça? Não. Isso é uma característica, uma configuração só do ser humano, tá? Então, quando Aristóteles fala que o homem é o único que tem o dom da fala,
Ele fala que o homem é o único que é capaz de se comunicar utilizando conceitos, né, para explicar uma realidade que ele vivencia. E esse dom da fala também, ele se refere ao comportamento humano. Como que o ser humano ele vai constituir as suas ações? Como que ele vai agir no mundo? Ele vai ter que usar exemplos, né? E esses exemplos que ele acaba usando, ele acaba transferindo de um ser humano para o outro através da comunicação, através da fala, né? Então, eu tenho que ensinar para vocês o que é justiça, de acordo com a minha concepção. Como que eu vou ensinar para vocês o que é justiça? A partir do momento que eu vivenciei a justiça, né? E a partir do momento que alguém, por meio da linguagem, escreveu para mim, no caso a minha professora, a minha mãe, né? Então eu aprendi com a minha professora, com a minha mãe, com outras pessoas com quem eu convivi, eu aprendi vivenciando, né? Aí chego na sala de aula, eu tenho que explicar para vocês o que é justiça. E cada um de vocês vai constituir a palavra justiça de uma forma diferente. Nunca vai ser igual, tá? Porque vai existir uma soma entre o conceito que eu estou falando para vocês e os exemplos que vocês vivenciaram no dia a dia. Será que aquilo que o professor falou de justiça é certo? Mas e aquilo? E aquele momento que eu vivenciei, ele não sabe, né? Então você vai começar a moldar usando a sua vivência e também aquilo que o professor falou para vocês, além do professor, o pai, a mãe, outros professores, né? Outras pessoas, o padre, o pastor. Então, vão existir vários fatores aí para você poder constituir uma ideia, e essa constituição da ideia, ela é feita através da fala, da comunicação, tá? E isso os animais, eles não têm. Então, continuando. Sem dúvida, os sons da voz exprimem a dor e o prazer, e são encontrados nos animais em geral. Por sua natureza, lhes permite experimentar esses sentimentos e comunicá-los uns aos outros. Então, aquilo que eu acabei de falar, né? A fala, ela nada mais é do que a comunicação da dor, do prazer, além de outros conceitos. Mas quanto ao discurso, ele serve para exprimir o útil e o nocivo, e, em consequência, o justo e o injusto. De fato, essa é a característica que distingue o homem de todos os outros animais. Só ele sabe discernir o bem e o mal, o justo e o injusto, e os outros sentimentos da mesma ordem. Ora, é precisamente a posse comum desse sentimento que engendra a família e a cidade. Tá? Então, o que vai unir aí os seres humanos em família e a cidade vai ser justamente, um desses fatores vai ser justamente a fala, né? Vai aproximar um do outro, né? Que vai imprimir os sentimentos, e é aquilo que eu falei, a questão de bem e mal, por exemplo, os animais, eles não têm essa concepção. Se você colocar lá um leão e um veado, por exemplo, para o veado, o leão, ele é mau. Mas o leão, na concepção dele, ele tem que se alimentar. Então, o que vai existir aí vão ser pontos de vistas, né? Cada um vai ter essa concepção de bem e de mal, de justo, de injusto. E se eu pegar e deixar o veado escapar, e aí? Eu vou estar sendo injusto com o leão. Por quê? Porque o leão, ele se alimenta de... Ele é um ser carnívoro, né? Então você acaba interferindo na natureza fazendo isso, tá? E ao mesmo tempo, se eu não salvar o bichinho, ele, né? Eu estou sendo injusto também com ele, porque ele quer viver, tá? Então, é aquilo que eu falei. A questão de bem, de mal, de justo e injusto, o ser humano ele vai transferir de um para o outro por meio da fala, por meio da comunicação.
E essa concepção os animais eles não têm. Tá? Não tem como você falar para um papagaio explicar o que é o bem e o que é o mal. Ele não vai saber falar isso. Ele vai reproduzir bem e mal as palavras, mas conceituar os animais isso eles não fazem. A cidade, portanto, é por natureza anterior à família e a cada homem, tornando individualmente, pois o todo é necessariamente anterior à parte. Assim, se o corpo é destruído, não haverá mais nem pé nem mão, a não ser, por simples analogia, como quando se fala de uma mão de pedra, pois uma mão separada do corpo não será melhor que essa. Então, o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo comparar a sociedade com um corpo humano. Se eu pegar o seu corpo e tirar a sua mão, vamos cortar a mão aí, a sua mão ela vai conseguir sobreviver? Provavelmente não, ela vai morrer. Mas e o seu corpo? Se eu tratar da ferida aqui bonitinho, né, estancar o sangue, você vai conseguir sobreviver? Você vai conseguir sobreviver. A mão, mesmo se eu estancar o sangue bonitinho lá, ela não vai sobreviver. Ela vai sobreviver por algumas horas e posteriormente ela vai morrer. Tá? Então é essa analogia que ele faz com relação ao indivíduo e à sociedade. O indivíduo por si só, separado da sociedade, ele não vai conseguir sobreviver. Tá? E a sociedade sem o indivíduo, ele vai conseguir sobreviver. Né? Então, por isso que ele fala que a cidade, a família, ela é anterior ao indivíduo, ela vem antes do indivíduo. Por quê? Ela é mais importante. Tá? Se a gente pegar um exemplo aí, na Copa do Mundo que teve no Brasil, a última vez, quando foram construir os estádios, morreram várias pessoas lá soterradas, e acidente e tudo mais. Parou? Não. A construção continua e vamos festejar e vamos fazer a Copa, né? Ou seja, a sociedade ela é mais importante do que o indivíduo. O indivíduo por si só morreu e a coisa vai continuar, ela não vai parar. Todas as coisas definem-se sempre pelas suas funções e potencialidades. Por conseguinte, quando elas não têm mais uma característica própria, quando ela não tem mais suas características próprias, não se deve dizer mais que se trata das mesmas coisas, mas apenas que elas têm o mesmo nome. É evidente, nessa condição, que a cidade existe naturalmente e anterior aos indivíduos, pois cada um destes, isoladamente, não é capaz de bastar-se a si mesmo, e está, em relação à cidade, na mesma situação que uma parte em relação ao todo. O homem que é incapaz de viver em comunidade, ou que disso não tem necessidade, porque basta-se a si próprio, não faz parte de uma cidade e deve ser, portanto, um bruto ou um deus. Em Aristóteles, a política. Então, o indivíduo que ele é incapaz de viver em uma comunidade, ele é um bruto ou um deus. Por quê? Deus, por si só, está com letra minúscula aqui, porque ele não está falando do Deus cristão, ele está falando dos deuses lá da antiguidade, mas a gente pode classificar também o Deus cristão aí. Deus, ele é um ser perfeito, ele é um ser que ele não vai precisar do próximo. Ele é um ser que não sente fome, não sente sede, não sente desejo pelo próximo, não precisa aprender com o próximo, né? Por quê? Porque ele é um ser perfeito. Então ele é um ser totalmente ativo. Ele não precisa ter contato, ele não precisa se relacionar com nada e com ninguém. Então ele não precisa viver em comunidade, ele por si só se basta. Aqui, ó, basta-se a si próprio. E um bruto? Ou uma besta? O bruto, ele acha que sabe tudo, né? Ele acha que não precisa de ninguém, ele acha que basta-se a si próprio, né?
Então, um bruto, pela sua prepotência, por ele achar que é um ser perfeito, que é como um Deus, ele também vai ser um ser que não vai precisar se comunicar com ninguém, que não vai precisar aprender com o outro, que não vai precisar de troca de sentimento, de afetividade, né? Então, o bruto ou a besta também não vai viver em comunidade. Então, ele é incapaz de viver em comunidade, tá? Assim como os deuses que também não precisam viver em comunidade. Então, o bruto, ele também é um ser ativo, totalmente ativo, porque tudo que ele sabe, ele acha que vai transferir para alguém, mas ele não precisa receber nada em troca, ele não precisa aprender com o outro, ele é um ser que ele não é receptivo, tá? O bruto. E assim como Deus. E nós, como nós somos meros mortais, precisamos um do outro. É evidente que nós precisamos viver em comunidade, tá? Porque nós somos seres imperfeitos, nós precisamos da afetividade do outro, nós precisamos da amizade do outro, nós precisamos aprender com o outro. Tá? Então, fica aí para vocês a analogia do texto, a política do Aristóteles. Então, a finalidade do homem é viver em comunidade, porque ele é um ser imperfeito, ele precisa um do outro, né? Essa é a natureza comum entre todos os seres humanos, construir as cidades, viver em comunidade, tá? O ser humano ele tem o dom da fala, porque ele precisa se comunicar, e se comunicando ele vai usar exemplos, né, do que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é incerto, coisa que os animais eles não fazem, tá? E a cidade ela é anterior ao indivíduo, porque a cidade ela consegue sobreviver sem um indivíduo, né, ou alguns indivíduos. E o indivíduo, sozinho, sem a cidade, ele não consegue sobreviver. Tá? Se ele conseguir sobreviver, ou ele é um deus, ou ele é um selvagem. Ele não pode ser considerado como um ser humano. Qualquer dúvida, estamos aí para atendê-los. Precisando, me chamem. Abraço a todos.